Se você é um iniciante, não começou a sua jornada de investimentos e está perdido nesse mundo, é muito mais fácil você entender o que nunca vai mudar do que ficar procurando a próxima modinha, o próximo investimento do século, o investimento que vai te render milhões. É muito mais importante você descobrir o que nunca muda, o mesmo de sempre. E é isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, o mesmo de sempre do Morgan Housel. Então esqueça as fórmulas mágicas, esqueça aquele investimento que vai te fazer explodir como investidor. Aqui estão 7 verdades que vão te fazer entender muito melhor o mercado financeiro e também dicas para a sua própria vida, para você prosperar melhor na sua vida profissional de investimentos e também acadêmica. Uma primeira dica muito importante para você parar de ficar esperando retornos irreais, ou seja, retornos que você não vai conseguir obter no mercado financeiro, é você baixar as suas expectativas, ou seja, ter expectativas reais. Montesquieu já dizia de que a infelicidade ela vem da expectativa alta, de você esperar muito mais do que você conseguiria no mercado realista, numa hipótese realista. Se as pessoas apenas focassem em ser felizes, elas conseguiriam, não é tão difícil você ser feliz. O problema é que as pessoas querem ser mais felizes do que as outras. E hoje, nesse mundo de redes sociais que a gente tem, a nossa perspectiva da felicidade do próximo, ela tá muito mais elevada do que realmente é. Ou seja, as pessoas nas redes sociais, elas só postam os tempos felizes delas, as conquistas, as medalhas, as honras, os méritos, nunca os fracassos. É muito raro você ver as pessoas exporem os fracassos delas nas redes sociais, porque tudo na vida são vendas, as pessoas querem vender a própria imagem. Mesmo que você não perceba, você está a todo momento vendendo a sua imagem. Então, a primeira regra que eu trago aqui do livro é: baixe as suas expectativas, controle as suas expectativas. Se você colocou uma meta, você alcançou essa meta, tome cuidado para você não ficar toda hora jogando essa meta para cima, né? Você alcançou 1 milhão. Não, agora você não é rico o suficiente. Você quer 10 milhões, 100 milhões. Você pegou um carro novo. Você não quer mais esse carro novo. Você quer um carro importado agora. Então tome cuidado com as expectativas. Se você colocar expectativas irrealistas ou expectativas muito altas, você vai estar sempre insatisfeito, sempre correndo atrás de algo que você vai alcançar para depois dobrar a meta. Pique Dilma. E trazendo para o mundo da educação financeira, dos mercados, é muito comum a gente ver isso das pessoas moldarem as metas delas de acordo com a realidade que elas vivem. Então, por exemplo, os médicos. Os médicos, eles vivem num padrão mais elevado por natureza. Então, imagina um médico que entrou lá agora, ele já está vivendo ali com outros médicos que são mais velhos de carreira, e aí esses médicos estão lá, o clube da medicina, clube dos médicos lá, que eles têm que pagar tanto de mensalidade, carro do ano, mansão em condomínio. Então, se você é um médico novato e vai querer viver o mesmo padrão que essas pessoas que já estão na profissão há muito tempo, e sabe-se lá se não se endividaram para chegar lá, ou então se colocaram em plantões muito extensos e vários plantões, colocando em risco até mesmo a saúde delas às vezes, você não sabe quanto aquela pessoa deu de si para chegar naquele ponto, se ela é feliz de fato, ou se você só está querendo se igualar a ela por pura inércia, né? Você está se deixando levar pela manada, ou seja, se o médico vive assim, é assim que eu tenho que viver. Então cuidado, controle suas metas para também controlar os seus gastos. Se você colocar metas muito altas de padrão de vida, você não vai conseguir controlar os seus gastos. E se você não consegue controlar seus gastos, você vai estar sempre nessa corrida dos ratos. Aumenta seu salário, aí você vai lá, quer gastar mais, e aí você volta para o zero. Você nunca está estacando nada, você não está juntando mais dinheiro, você está sempre no 0 a 0. Você aumenta seu salário, aí você aumenta sua meta, e aí você não consegue poupar nada, você está sempre no 0 a 0. Sempre correndo atrás do seu próprio rabo nessa corrida dos ratos. Então a primeira regra é: controle suas metas. Então aqui no campo das emoções a gente tem expectativas altas para você controlar suas expectativas, porque nas redes sociais a gente vê muito mais as conquistas das pessoas do que de fato a realidade. E aí a inveja sempre vai jogar as suas metas lá para cima e nunca vai te deixar satisfeito com o que você já conquistou. O segundo ponto que eu trago é: tragédias acontecem rápido, as coisas boas elas demoram mais tempo. Então eu trouxe esse ponto pra gente devagar aqui. O progresso, ele leva tempo, né? Porque por pura lei de Murphy as coisas seriam caóticas, o mundo seria caótico. Para você ter o progresso, é preciso que as coisas se encaixem de forma certa nos lugares. Então, por isso que o progresso ele é difícil de ser feito e ele é demorado. As coisas boas elas demoram para acontecer. Se você fosse deixar o caos agir no mundo, tudo seria um caos, né? Você não teria as coisas progredindo. Seria puro caos por caos. E é por isso que o progresso ele é lento, né? As evoluções tecnológicas são lentas, as evoluções da sociedade são lentas, porque o progresso ele é demorado. É difícil de você organizar as coisas que, por natureza, querem estar no caos. Ou seja, eu levo esse ponto para a renda fixa. Se você é uma pessoa que investe em renda fixa privada, o progresso da renda fixa ela é sempre lento e gradual para cima, né? Você está lá emprestando dinheiro para alguém e você espera receber isso de volta. Você empresta o dinheiro para o seu amigo, você espera que ele te pague com juros. E aí, o seu progresso ele é lento e gradual. Você já sabe quanto você vai receber. A sua linha de retorno é uma linha reta, para cima.
até que acontece uma tragédia. Ou seja, as tragédias elas acontecem rápido, não são coisas que avisam para acontecer. Crises bancárias, bolhas financeiras, corridas bancárias, né, as pessoas correndo até os bancos para resgatar o seu dinheiro. Tudo isso não acontece lento e gradual. Isso são coisas que acontecem de uma hora para outra, quebra de confiança. O banco Lehman Brothers nos Estados Unidos, em 2007, eles estavam bem, tendo lucro pra caramba, todo mundo achando que eles estavam arrasando, e depois de 3 meses quebraram, na crise de 2008 e 2007. Então são coisas que acontecem de repente, crises de confiança. E é isso que acontece na renda fixa privada. Se você não tem um investimento que está sendo coberto pela FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito, você pode ter isso. O seu investimento vai estar sendo lento e gradual até que aquele devedor, aquela pessoa que você emprestou o dinheiro, não consegue te pagar de volta. E aí você tem o calote. E o calote ele é muito perigoso. Então por isso que é importante, se você for investir em uma renda fixa privada, que não tenha cobertura do FGC principalmente, você investir por meio de ETFs ou talvez de fundos de investimento em renda fixa. E se você quiser saber mais sobre esses tipos de renda fixas, eu fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima, para você assistir e entender mais sobre as rendas fixas, de maneiras de se expor nesse mercado. O terceiro ponto que eu trago aqui é você ser otimista e pessimista ao mesmo tempo. Pô, Cauê, você está sendo muito contraditório, o que é isso, cara? Você precisa equilibrar o seu pessimismo com o seu otimismo. O que significa isso? Você precisa poupar o seu dinheiro como um pessimista. Pô, esperando uma crise, esperando que você perca o seu emprego. Por quê? Você precisa poupar esse dinheiro, ou seja, gastar menos do que você ganha, como um pessimista, esperando o pior. Você tem um colchão financeiro, uma reserva financeira. E você precisa investir como um otimista. Por que eu digo isso? Por que você tem que equilibrar, então, esse pessimista com o otimista? Porque se você não for otimista, você vai ficar dando ouvidos a essas notícias ruins. O Brasil vai quebrar, Selic é 15%, não sei o quê, Estados Unidos com a dívida altíssima. Sim, você tem que levar essas notícias em consideração. Mas se você for ficar paralisado por todas as notícias ruins que podem existir, por todos os riscos que tem no caminho, você vai ficar parado, paralisado e não vai fazer nada. E aí você nunca vai começar a investir, nunca vai dar o primeiro passo e nunca vai ter a sua liberdade financeira. E essa característica de ser pessimista e otimista você pode levar para o valuation das empresas, ou seja, para um modo como você analisa as empresas. Então vamos pegar, por exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, no último trimestre, teve uma queda no lucro dele. Não quer dizer que ele teve prejuízo, ele teve uma queda no lucro. Então, sendo pessimista, você vai entender que você vai analisar aqueles dados, sendo pessimista, falar assim, pô, o que aconteceu nesse balanço? Falando aqui de maneira resumida, o que aconteceu no balanço foi que houve uma mudança na legislação, algumas quebras no agro, e aí você vê que, pô, o agro, beleza, naquele trimestre teve algumas quedas, agora nesse trimestre já deu uma normalizada, não tiveram tantas quebras, tantos calotes de pessoas do agro, ou seja, aquele foi um momento atípico do banco. E mesmo se você colocar métricas pessimistas, ou seja, pô, o lucro do banco vai realmente cair, vai continuar caindo igual caiu nesse trimestre, ainda estaria interessante, o valuation ainda estaria atrativo. Você ainda teria, mesmo você colocando essas premissas pessimistas no ativo, ele ainda estaria interessante. Você ainda teria um bom retorno, né, se você fizesse o valuation. E é claro que isso não é uma recomendação de investimentos, mas o que eu estou querendo dizer é, mesmo você colocando premissas pessimistas, você ainda tem uma margem de segurança, que é algo que o Benjamin Graham fala bastante, de você ter essa margem de segurança. Ou seja, você foi pessimista nas suas colocações e aquele investimento ainda está interessante. Então, você é pessimista no modo que você avalia aquela empresa e você é otimista porque você ainda vai investir, mesmo que aquele ativo esteja tendo uma queda nos lucros no momento. E aí disso a gente consegue depender também que você tem que ser anticíclico. Ou seja, se as coisas estão indo mal, você tem que analisar o porquê elas estão indo mal, por que as pessoas estão dando aquele valuation barato, né? Por que aquelas pessoas estão vendendo aquele ativo e por que você deveria comprar, né? Se todas as pessoas estão indo agora para investimentos em dólar nos Estados Unidos, será que você deveria fazer a mesma coisa? Será que agora o Brasil não está mais interessante do que investimentos nos Estados Unidos, por exemplo? Então, isso é uma coisa a se considerar, ser anticíclico e também equilibrar entre ser pessimista e otimista ao mesmo tempo. Então, aqui nas decisões a gente tem o ser pessimista no momento que você está poupando dinheiro, poupar dinheiro como se fosse um pessimista, como se você estivesse esperando uma crise, porque ela pode chegar a qualquer momento. Como eu disse, as notícias ruins, elas chegam do nada, né? Elas são rápidas demais. E você ser otimista porque o mundo não vai acabar. E se acabar, pô, aí não tem como você ficar pensando em eu vou comprar Bitcoin, vou comprar ouro pra me defender porque vai começar uma terceira guerra mundial, vai acabar a internet, não sei o quê. Aí é melhor você ter uma metralhadora, né? Não é interessante você ficar investindo em ouro ou em Bitcoin, porque se acabar a internet, se acabar o não sei o quê e ficar todo mundo em tempos de crise, é melhor você ter uma metralhadora, uma faca, um facão, do que você pensar em investimentos. Ter um bunker na sua casa estocando alimentos. A diferença entre poupar e investir, que é muito importante, você
Poupar é você guardar o dinheiro, mas depois que você guarda, você tem que partir para o próximo passo, que é você investir esse dinheiro. Senão, a inflação vai comer o seu poder de compra. E não desanima que a gente ainda tem 4 passos muito importantes, 4 lições muito importantes desse livro, que o quarto passo seria: é para ser difícil mesmo. As coisas boas, elas são difíceis de ser conquistadas. O shape é difícil de você conseguir. Você tem que se dedicar muito tempo na academia, você tem que se dedicar a estudar os melhores exercícios, qual a melhor dieta, você tem que sofrer muita dor, e é para ser difícil mesmo. As coisas que são boas, elas são difíceis de ser conquistadas. E geralmente, quanto mais difícil de ser conquistado, melhor é essa coisa, né? Melhor vai ser a sua recompensa. É o risco e retorno. Se você tá correndo muito risco, se você tá colocando muita coisa em jogo, se você tá dando a sua alma, você geralmente vai ter uma recompensa melhor. E como que você lida com a dor, né? Se esse processo ele é tão doloroso, geralmente? Você tem que ignorar a dor. Você vai na academia e, dizendo aqui, como uma pessoa que já frequenta a academia há 10 anos praticamente, você começa até a gostar da dor. Por quê? Se você está num processo, por exemplo, de ficar mais forte, você sabe que quando você danifica o seu músculo, você vai ficar melhor. O seu músculo vai se desenvolver mais, ele vai ficar maior, mais forte, mais poderoso, mais bonito esteticamente. Então, quando a dor vem, você até gosta dela. Então, isso é uma coisa que muitas pessoas falam, né? Por exemplo, empresários de sucesso, eles falam que eles gostam da competição. Eles gostam quando aparece um erro na empresa deles, que eles sabem que aquilo é o que eles gostam, né? É isso que eles ganham dinheiro. Eles ganham dinheiro para resolver problemas. Então, você começa a se apaixonar pelo problema. Ou seja, o problema que seria, por exemplo, a dor do seu músculo. Ou então, uma pessoa que sente dor em fazer dieta. Depois de um tempo, ela vai estar gostando de fazer dieta porque ela sabe que aquilo vai fazer bem para ela no final. Então, o segredo é, no começo você tem que aceitar essa dor. É para ser difícil mesmo. Tudo que é bom é geralmente difícil de ser conquistado. Então, Bitcoin é difícil de aprender, não sei o que, mercado financeiro é difícil, educação financeira é difícil. Pô, é para ser difícil. Se fosse fácil, todo mundo faria e já não teria uma recompensa tão alta sobre isso. Quando o Bitcoin for uma coisa fácil de você entender, de ser compreendida, de ser aceita, ele já não vai estar oferecendo uma recompensa tão boa quanto você entender agora que ele está no momento de adoção precoce ainda. E isso é fácil de você entender, por exemplo, quando você olha para a Argentina. O que aconteceu na Argentina é que começou a inflação, o governo teve que parar a saída de capital, ou seja, estava tudo afundando por lá, os caras queriam fugir com o dinheiro, se você era um argentino, você queria colocar o seu dinheiro em dólares, e aí o governo simplesmente parou com a remessa para dólar. Ou seja, as pessoas que estavam lá não conseguiam mais comprar dólares à vontade, não conseguiam fazer isso à vontade, confortavelmente. O governo estava barrando essas negociações. O que eu quero dizer com isso é que as pessoas que foram atrás de estudar antes, de se diversificar o capital delas, de estudar antes de acontecer o desastre, elas tiveram uma recompensa bem maior, que agora elas já tinham o dólar, elas já conseguiam se defender melhor, até da fome talvez, ou então passar por esse momento difícil sem quebrar a empresa dela. Ela já tinha dolarizado o investimento dela, e muito antes de ser fácil de fazer. Porque eu tenho certeza que depois que teve essa medida do governo argentino, ficou muito mais fácil para eles tentarem aprender, porque todo mundo saiu correndo atrás da mesma notícia, da mesma informação, então já estava mais fácil de pegar esse conteúdo. E como já estava mais fácil de conseguir esse conteúdo na sociedade, a recompensa por isso ficou muito menor. E o quinto princípio que ele traz aqui é de que você não está ficando para trás. O que ele quer dizer com isso nesse capítulo? Ele fala que a maioria das pessoas pensa que as disrupções tecnológicas, né, as maiores revoluções tecnológicas não estão acontecendo no nosso tempo. Aconteceram tudo no passado e hoje em dia não acontecem mais esses milagres tecnológicos. E a verdade é que isso é um viés de uma coisa que a gente já viu aqui nesse vídeo. As coisas boas, elas acontecem com o tempo. Então, como não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, você não percebe que uma coisa boa está acontecendo. E às vezes as coisas boas que acontecem é simplesmente não estourar uma terceira guerra mundial, não estourar conflitos muito grandes aqui no Brasil, por exemplo, não estourar uma guerra civil. Isso geralmente são notícias boas. E revoluções tecnológicas, elas são geralmente silenciosas. A internet, ela chega silenciosa. Lá em 2000, ela chegou silenciosa. Ela começou a invadir as casas silenciosamente. A revolução dos celulares. Todas essas revoluções chegaram silenciosamente. E as pessoas que adotaram isso antes, que viram isso antes, essa tecnologia, chegando antes, conseguiram pegar mais retorno. Ou seja, quando estava mais difícil de você perceber essa revolução tecnológica acontecendo, melhor a recompensa. A recompensa ficou muito mais alta. E é isso que eu vejo acontecendo hoje com o Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda que ela é totalmente disruptiva, ela não tem uma centralização, não tem ninguém que manda nela por trás, não tem ninguém que consegue inflacionar mais do que já está projetado para acontecer, que é uma inflação muito baixa perto da demanda que a gente tem por Bitcoin e que provavelmente a gente vai ter muito mais demanda por esse objeto. E ninguém consegue imprimir mais dele, uma coisa que a gente não entende como sociedade
contemporânea é que esse dinheiro que a gente tem hoje em dia, esse real, esse dólar, ele não vale de nada. Ele não é lastreado em nada, ele pode ser simplesmente criado à vontade, a bel prazer dos governantes. Enfim, as mudanças disruptivas, elas acontecem silenciosamente. Então, você pode ter ouvido falar do Bitcoin e menosprezado ele. É só uma moedinha de internet, eu não vou estudar nada sobre. Mas, se você para para entender, você para para estudar, geralmente é muito difícil uma pessoa não dar o devido valor para essa moeda. O sexto princípio é que a grama do vizinho ela é sempre mais verde, principalmente quando ela é adubada com as merdas que o seu vizinho fala. Então, como eu já disse aqui, tudo na vida são vendas. Você está tentando se vender para aquela garota que você gosta, você está tentando se vender para aquele emprego que você quer ser contratado, quando você manda aquele currículo, você está fazendo uma venda de si próprio. Quando você posta um story no seu Instagram, você está se promovendo, você está postando uma coisa que você acha que vai aumentar, vai melhorar a sua percepção pelas outras pessoas. Então, a vida é puro marketing pessoal, né? É puro marketing digital hoje em dia. Então, você posta as coisas que vai te favorecer, que vai melhorar a sua imagem, o seu ego. Você não vai postar, geralmente, aquelas coisas que te degradam, aquelas coisas que foram seus fracassos, que você perdeu dinheiro, aquele influencer que fica postando print de quanto ele ganhou dinheiro. Geralmente ele não posta o quanto ele perdeu também. Isso tudo para dizer que você não deve colocar a sua meta de retorno com base naquilo que você enxerga nas redes sociais, né? Você tem que ter uma meta de retorno realista com base nos riscos que você aceita para sua carteira. Mas isso da grama do vizinho ser mais verde também vale para você pensar que nem todas aquelas pessoas bem-sucedidas que você olha, que, pô, tem dinheiro pra caramba, tem uma família legal, uma casa legal, nem sempre elas são as pessoas mais felizes do mundo. O próprio Elon Musk já, numa entrevista, ele fala que qual foi o preço de você ser o homem mais rico do mundo? Perguntam pra ele. E ele fala, pô, o preço disso foi que eu não via mais meus filhos, eu não via mais os meus amigos, eu perdi tudo esse contato pessoal, eu perdi tudo. Ou seja, pô, ele é o cara mais rico do mundo, ele é incrível de ter sido revolucionário com as ideias deles, de ter feito um foguete da ré, por meio da empresa dele, colocando muito risco nesse negócio, realmente. Mas você vê que, mesmo sendo bem-sucedido, um dos homens mais bem-sucedidos do mundo, ele não é a pessoa mais feliz do mundo. Nem de longe eu acho que é. E o sétimo princípio é que o longo prazo é agora, na verdade. Se você parar pra pensar, o longo prazo, ele é parecido com o presente, só que ele é mais longo. As pessoas não param pra pensar, né? Todo mundo fala que investe pro longo prazo, mas na verdade, o longo prazo, ele é só várias sequências de curto prazo coladas uma na outra. Você tem uma semana, depois outra semana, depois outra semana. O longo prazo, ele é feito disso, de várias semanas de curto prazo. Várias temporadas de curto prazo. Então, o verdadeiro teste de você investir pro longo prazo, na verdade, é essa jornada. Como que você lida com esses FUDs? O que são os FUDs? Os FUDs são essas notícias, desastre no Banco do Brasil. O Banco do Brasil caiu 20% numa semana. Como que você lida com isso? Você vai atrás da informação ou você vende no pânico? São essas decisões que vão mostrar qual vai ser o seu comportamento no longo prazo. São as suas decisões de curto prazo. Como que você lida com esses FUDs? Quando o dólar estava explodindo para 6,30 Quando o dólar estava explodindo para R$6,30, você estava comprando desesperado ou você estava falando, pô, eu acho que estão se passando, né? Você tem que ser pessimista e falar assim, pô, realmente, a gente está no Brasil, temos que estudar dólar, não sei o quê, mas tem que ser otimista. Pô, o dólar está explodindo para 6,30. Será que tem motivo? Será que vai continuar essa tendência? Ou será que você só está comprando dólar por puro medo e se deixando levar pelo mercado, por notícias do mercado? Então, é isso que você tem que perceber. Como que você está lidando no curto prazo é a mesma coisa que você vai fazer pro longo prazo, só que são várias sequências de curto prazo. E se você gostou desse livro, eu vou deixar aqui um link na descrição que comprando por lá você ajuda o canal, ajuda a gente a conseguir mais conteúdo, conseguir trazer mais conteúdo interessante aqui para vocês. E se você quiser saber mais sobre Bitcoin, você gostou disso, você acha que isso é uma coisa interessante para você estudar, eu vou deixar aqui esse vídeo em que eu explico tudo, desde como surgiram as moedas até a própria revolução que o Bitcoin está fazendo no mercado financeiro. Pode clicar lá que esse vídeo está maravilhoso. Valeu!